Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esses dias eu estava andando pela avenida lá da minha casa, e eu moro ali em César de Souza, né? E lá tem uma avenida que é uma das principais ali, que tem lá João 23 e a RCN José Marcato. E uma das coisas que me chamaram bastante atenção foi o seguinte: lá na RCN nós temos mais ou menos de 5 a 6 mercados, supermercados. De farmácias, nós temos mais ou menos umas 4, 5, até 6. E sabe quantas igrejas nós temos naquela avenida? Por volta de umas 14, 15 igrejas. Amém. Né? Amém, glória a Deus, né? Mas, uma coisa também me chama a atenção. Será que todas as igrejas estão pregando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Esses dias eu estava ouvindo uma rádio, estava lá falando um pregador, que é um pastor, muito conhecido, e através das escrituras ele estava conversando, estava explicando, e aí ele estava falando enfaticamente: eu não consigo entender esses pastores, esses líderes, esses cristãos, que pregam sobre esse Deus fraco. Deus fraco? Esse Deus que não dá as suas bênçãos, esse Deus que não te prospera, esse Deus que não te traz riquezas, esse Deus que não te traz tudo. Aí eu me senti incomodado naquela hora. Eu fiquei, poxa vida, eu estou sendo um pastor desse, né? Eu sou um pastor que está pregando um Deus fraco, porque eu sou um pastor que eu prego que Deus não necessariamente precisa te abençoar para que seja Deus. Deus não necessariamente precisa te trazer a cura para que seja Deus, porque Deus continua sendo Deus. Aí eu fiquei, poxa vida, será que eu estou pregando um Deus fraco? Poxa vida, me entristeceu. Aí naquele momento eu falei assim: eu vou orar. Aí eu orei, aí o Espírito Santo veio como uma bomba no meu coração, e ele falou assim: nossa, se você está pregando um Deus fraco, o que era o Deus de Paulo? O que era o Deus de Pedro? O que era o Deus dos apóstolos? Ou o que era mesmo o Deus de Jesus, o Pai, que não o livrou da cruz, que não livrou Paulo da prisão e das perseguições, que não livrou Pedro e os outros discípulos dos açoites e das mortes terríveis? O que era então esse Deus? Aí me tranquilizou o coração, porque eu lembrei que o evangelho que eu estava pregando, a pregação que eu estou fazendo, não está errada. E nisso eu gostaria de perguntar para os irmãos, e hoje é o tema da nossa pregação: qual evangelho seguir? Qual evangelho seguir? Sim, qual evangelho seguir? Porque, como eu disse, existem igrejas para tudo quanto é lado, não falta igreja, pelo menos no nosso país. Mas também não faltam as deturpações, os desvios de caminho do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitos pregam Jesus de uma maneira errada. Muitos pregam Jesus para os seus próprios benefícios. E aí hoje eu gostaria de trazer para os irmãos exatamente esse pensamento: qual evangelho seguir? Né? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 13, porque aqui eu vejo uma passagem, e eu já vou explicar melhor para os irmãos, a respeito dessa diferença que nós estamos vendo. Mas em Gênesis nós vamos ver um pouco do evangelho, pastor? Não, nós não vamos ver a respeito de Jesus Cristo. Mas a mensagem de hoje vai exatamente a respeito disso. Gênesis capítulo 13. Os irmãos acharam? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, estou vendo aí todo mundo com a Bíblia aberta, está lá em Gênesis 13. Ele diz o seguinte: saiu, pois, Abrão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher,
e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui na sua presença neste momento, meu Pai, dedicando, Senhor Deus, as nossas vidas a Ti, os nossos pensamentos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu lhe peço que a sua palavra venha habitar inteiramente os nossos corações, a nossa mente, Senhor Deus, e que nada venha tirar a nossa atenção de Ti, Senhor Deus, da Tua palavra e daquilo que nós temos para aprender do Senhor nessa noite, meu Pai. No nome santo do Teu Filho Jesus, eu lhe peço que o Senhor me use neste momento, Senhor Deus, como um mero instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus, para pregar o Evangelho, Senhor Deus, para as pessoas aqui essa noite. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a seguinte passagem. O contexto é o seguinte: Abrão estava com seu sobrinho Ló, tá? E aqui muitos dizem que Abrão já cometeu o seu primeiro erro, porque ele cometeu a sua primeira desobediência a Deus. No capítulo 12, nós vemos o que? Deus conversando com Abrão e falando para ele assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar em que eu te mostrarei. Aí o que Abrão pegou? Ele foi, saiu da terra, saiu da parentela, mas ele se esqueceu de sair completamente da parentela. Ele pegou e levou o sobrinho dele junto. E aí o que acontece? Muitos até brincam: parente, família é problema. Por que ele foi levar Ló junto com ele? Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar em que eu te mostrarei, né? Abrão levou Ló. Tudo bem, aqui não fala que foi uma desobediência a Deus, mas é algo do qual nós podemos aprender com isso. Ele foi e levou Ló com ele. Ló era o sobrinho dele. E aí o que acontece? Abraão saiu da terra dele. Por que Deus deu esse mandamento para ele? Porque Abrão, ele morava em uma terra em que adoravam vários deuses. Era uma terra
que tinha o pecado, tinha a prostituição, tinha muitas coisas naquela terra, e Deus queria ter um relacionamento puro e íntimo com Abrão. Por isso que ele fala para ele assim: sai da tua terra, e eu quero uma nova descendência, eu quero um povo exclusivamente meu que vai vir de você, Abrão, né? Então sai daí. Abrão saiu, mas levou a família dele, levou uma parte da família dele, o sobrinho. E aí o que aconteceu? Abraão foi sendo abençoado por Deus, sendo abençoado por Deus, sendo abençoado por Deus. Tanto é que nós vemos aqui no versículo 2 que era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E o que nós vemos aqui no texto, na mensagem? Que Deus tinha uma promessa e tinha um relacionamento com quem? Com Abraão. E Ló, de bandeja, estava aproveitando das bênçãos que vinha para o tio dele, que estava sendo abençoado. E aí o que aconteceu? Ló foi tendo também suas terras, foi tendo também o seu rebanho, o seu gado, suas ovelhas. Chegou um momento em que, onde eles estavam assentados, porque eles viviam peregrinando, né, naquela época, eles viviam em tendas, eles ficavam um tempo aqui, depois eles iam um tempo para outra terra, eles não tinham muito uma terra fixa, principalmente o Senhor aqui mostrando que Abraão tinha que ir para cá, tinha que ir para lá, porque Deus estava moldando o caráter de Abraão, estava mostrando tudo que ele seria para ele, né? E aí o que acontece? Começou a ter briga em família. Por quê? Porque os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. O que significa isso? Estava tendo aquela terra ali, e aquela terra já não era suficiente, o tamanho dela, talvez até mesmo as pastagens dela, não eram suficientes para os rebanhos dos dois lados, dos pastores de Abraão e para os pastores de Ló. E o que acontece? Quando tem escassez em algum lugar, a primeira coisa que acontece é briga, né? Ah, por que você está fazendo isso? Ah, por que você pegou primeiro? Ah, por que o seu boi está comendo mais que o meu? Por que isso está acontecendo? E foi exatamente o que aconteceu nessa situação. Os pastores deles começaram a brigar. Não tinha necessidade disso, mas mesmo assim eles começaram a brigar. Com relação a isso, Abrão foi conversar com o seu sobrinho Ló e falou assim: não há necessidade de nós brigarmos. Converse com os seus pastores, eu vou conversar com os meus pastores de ovelha, você conversa com os seus pastores de ovelha, de gado, né? E o que acontece? Vamos fazer uma separação dos nossos rebanhos, vamos fazer uma separação para que não haja mais essa briga. Mas tem um porém, e eu estou te dando esse benefício, meu sobrinho, quando na verdade o benefício dele deveria ser para Abrão, porque Abrão, ele ainda não era Abraão aqui, ele tinha o benefício por ser o mais velho, então ele poderia escolher: eu vou para aquele lugar, você vai para o outro lugar e se vira. Mas não, Abraão foi um homem decente, ele foi um homem bondoso e misericordioso com o sobrinho dele. Ele falou assim: ei sobrinho, faz o seguinte, olha essa terra aqui, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita, fica à vontade, escolhe a terra que você quiser, que eu vou para o outro lado. Por quê? Porque primeiramente Abrão tinha fé no Deus o qual ele servia, porque para Abrão não fazia diferença o lugar que ele ia, mas importava com quem ele ia, que era Deus. Mas Ló, diferentemente, ele não tinha esse relacionamento com Deus, ele não tinha essa busca, essa entrega, essa conversa com Deus. E o que chamou a atenção de Ló para que ele fizesse a escolha? Os seus próprios olhos. Ele desejou com aquilo que ele podia ver fisicamente. Nós vemos aqui, ó, versículo 10, vocês podem acompanhar comigo? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Aqui eu vejo o seguinte, irmãos. Ló falou: tá bom, eu posso escolher? Maravilha. Aí ele pôde olhar, aí ele falou assim: para aquele lado ali eu não vou não está muito legal, está cheio de pedras, não está tão bonito, não está tão vistoso, né? Eu não vou para aquele lugar ali não. Aí daqui a pouco ele olhou para o outro lugar, aí ele falou assim: olha aquela pastagem ali, verdinha, meu boi, minhas ovelhas, eles vão amar aqueles pastos ali, eu vou enriquecer, vai ser maravilhoso. Mas o que aconteceu? Ló olhou apenas com os olhos carnais. Sabe por quê? No fim dessa pastagem tinha Sodoma e Gomorra. Aí ele falou assim: nossa, que maravilha! Agora eu enriqueço mais do que meu tio. Está tudo verdinho, está tudo pronto para os meus pastos, está tudo pronto para os meus pastos, para os meus rebanhos, está maravilhoso. Agora está a bênção. Já Abrão, ele aceitou a escolha de Ló. E ele não estava olhando com os olhos carnais, ele estava olhando com um olhar espiritual. Porque ele podia até estar olhando ali assim: ali não é um lugar tão bom, tem pedras, talvez tenha até um pouco de deserto. Porque se vocês forem olharem e estudar, Israel tem muitos desertos. Israel é uma terra muito dificultosa de se trabalhar para a agricultura. É diferente, por exemplo, do nosso país, em que existem muitas terras plantáveis aqui no Brasil. Lá não, lá eles têm falta de água, tanto é que inclusive lá eles têm a tecnologia de dessalinização da água do mar, porque eles precisam de água. Mas eles têm a bênção de Deus e nós vemos a bênção de Deus sobre eles todos os dias. Amém? Mas voltando aqui para o nosso texto, provavelmente Abrão olhou assim e falou: nossa, vai dar um trabalho, vai ser difícil. Mas amém, eu estou com a presença de Deus e vai dar tudo certo, né? E por que eu trouxe aquela mensagem para os irmãos e aquela pergunta reflexiva a respeito de qual evangelho seria? Sabe por quê? Porque eu vejo que hoje em dia existe também uma diferença a respeito da pregação do evangelho. Enquanto muitos estão pregando que você será abençoado, que você terá fortuna, que você terá dinheiro, que você terá o iate, que você terá o carro do ano, que você terá casa, que você terá bênçãos, que você terá maravilhas e mais maravilhas, o evangelho correto é o evangelho de tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É o evangelho do buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Sabe por quê? Porque hoje em dia é aquilo que eu falei, existem muitas igrejas, e aí muitas vezes a gente até fica: mas em qual igreja eu vou? Qual evangelho eu sigo? O que eu posso fazer? Existem muitas igrejas com acesso à televisão, com acesso a inúmeras coisas, e está sempre lá: agora nós vamos orar por você, sua vida vai ser uma bênção, uma maravilha, glória a Deus, aleluia. Se Deus não fizer por você, Ele não é Deus. Eu rasgo a minha Bíblia. Dê tudo o que você tem, faça tudo o que você possa fazer por esse Deus, que Ele vai te retribuir. Mas esse mesmo evangelho que é pregado para chamar a atenção dos olhos carnais das pessoas, porque vamos ser sinceros, irmãos, você está precisando trocar de carro, aí daqui a pouco você está lá na TV e fala: eu vou orar por você agora.
Aí aparece lá atrás aquela Ferrari. Ô, bênção! Eu estou precisando trocar meu carro. Ou uma Ferrari, Senhor, não ia fazer mal. O Senhor é dono do ouro e da prata, né? Por que não, Senhor? Ou então você pensa assim, nossa, tá difícil a minha vida, tá complicado. Aí aparece o quê? Aquele iate lá atrás. Aí você fala, nossa, Senhor, como ia ser bom poder dar um passeio de iate com a minha família. Eita, maravilha, glória, maravilha. Oh, Deus tremendo, Deus poderoso. Ou então, aquele evangelho que te promete que você vai alcançar coisas e coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, mais bênçãos, mais bênçãos, mais bênçãos, se você cumprir o seu papel. Faça os 50 dias de oração e de campanha para que você receba. Faça o jejum de Daniel de 21 dias, e não é o nosso Daniel lá não, irmão. Amém? Não é você não, é o jejum do Daniel da Bíblia, tá bom? Faça o jejum de Daniel para você alcançar a sua vitória, para você alcançar a sua bênção. Quando eu vejo o evangelho das pedras, o evangelho das dificuldades, o evangelho do deserto, que é, transforme a sua vida. Negue-se a si mesmo. Negue os seus pecados. Lute por aquilo que você acredita. Passe por dificuldades, mas passe com Jesus Cristo. Porque eu vejo, irmãos, que Paulo, Pedro e todos os discípulos passaram por dificuldades, mas eles estão lá com o Senhor Jesus Cristo neste momento. Amém. E não existe glória maior neste mundo que não venha a ser recompensada em dobro lá no outro mundo. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho em que ele fala: quem perder a sua vida, achá-la-á. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. É um Evangelho tão diferente do outro. É um Evangelho tão diferente do outro. E sabe o que é o pior? Aqui na vida de Ló, ele teve o seguinte problema. Ele escolheu o quê? As Campinas Verdes. E no final estava Sodoma e Gomorra. No final estava o quê? A destruição da vida dele. Nós sabemos que depois que ele fez essa escolha, primeiramente, alguns reis invadiram Sodoma e Gomorra e capturaram Ló e a família dele entre eles. E ele precisou de quem para resgatar ele? Ele precisou do tio dele, Abraão, para resgatar ele. Nós vemos isso nos capítulos seguintes. Além disso, quando ele foi resgatado por Abraão, ao invés dele falar: meu tio, eu estava errado, eu quero voltar, ele continuou em Sodoma e Gomorra, onde havia pecado, onde havia imoralidade. E aí o que aconteceu com ele depois? O Senhor falou: eu quero destruir Sodoma e Gomorra, eu vou mandar uma chuva lá de bola de fogo para a destruição de Sodoma e Gomorra. Quem teve que interceder por Ló? Abraão. Abraão falou: Senhor, não faça isso. Não faça isso. E aí, por causa do pedido de Abraão, o Senhor deu a oportunidade de Ló sair de Sodoma e Gomorra e fugir. Mas ainda assim, nós sabemos que na história, os anjos foram, falaram com Ló, falaram assim para ele: some daqui, você e sua família, fujam de Sodoma e Gomorra, porque ela será destruída ainda essa noite, foge. O que aconteceu? A mulher de Ló ainda tinha Sodoma e Gomorra no coração, ainda tinha as riquezas dentro do coração, ainda tinha a sua velha natureza dentro do seu coração. O que ela fez? Sodoma e Gomorra não, e virou o que? Estátua de sal. Aí o que aconteceu? Vejam a escolha, o caminho que Ló tomou. Ele fugiu
No que ele fugiu, ele ficou em uma caverna, ou nas proximidades de uma caverna. As suas filhas, com medo de não terem marido, elas falaram que vamos ficar com o nosso pai essa noite. Vejam o tamanho da imoralidade, o tamanho da coisa terrível que aconteceu com Ló. Elas o embebedaram para poder ficar com ele e terem filhos. Vejam a destruição da ganância que foi proporcionada pelos olhos de Ló. Enquanto isso, Abrão ficou um pouco mais difícil, mas estava com a presença de Deus. E por ter a presença de Deus, ele teve a descendência prometida, ele teve o filho dele, prometido do Senhor, e do seu filho tornou-se o quê? A geração que viria depois, veio Isaac, depois Jacó, que era o filho de Isaac, e toda a descendência de uma nação, a nação de Israel. E ele teve terra para essa nação, ele teve as bênçãos do Senhor, e principalmente, ele teve muitos e muitos filhos, porque ele se tornou Abraão, pai de multidões. E pelo que aconteceu com este homem de fé, dele saiu quem? O Salvador, Jesus Cristo. Então, isso é o que eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de qual evangelho nós devemos seguir. O evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos promete bênçãos, nos promete sim prosperidade, mas primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque eu vejo muitas e muitas pessoas morrendo. Sim, eu vejo muitas e muitas pessoas sendo destruídas, sim, por esse falso evangelho, que só te promete coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, mas que não te promete uma transformação na sua vida. Porque, irmão, você pode estar num palácio, se você continuar sendo a mesma pessoa, não vai adiantar de nada. Você vai continuar sendo uma pessoa infeliz, você vai continuar sendo uma pessoa amargurada, você vai continuar sendo uma pessoa que vai viver sempre em busca da sua felicidade. Como pastor, eu visito muitas e muitas pessoas, e eu já vi muito mais felicidade em casas muito mais humildes do que em casas muito mais abastadas. O dinheiro não traz felicidade, verdadeiramente não traz felicidade. Ele te proporciona momentos e experiências de alegria. E eu não sou contra nós termos dinheiro, nós passearmos, nós termos coisas. Não sou contra, eu não sou desses. Mas nós precisamos sempre nos lembrar o que é o nosso foco. Sabe por quê? Porque mesmo que eu tenha mansão, mesmo que eu tenha carro, mesmo que eu tenha tudo, se eu continuar sendo o velho homem que sou, eu vou destruir tudo aquilo que eu conquistei com o meu dinheiro. Eu posso estar numa mansão, dar ao meu filho uma McLaren, e ele atropelar um ciclista e matar esse ciclista por imprudência. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso ter o mundo, eu posso conquistar o mundo, mas que me adianta conquistar o mundo se eu perder a minha alma? Se no final da minha vida eu tiver bilhões e não tiver a salvação em Cristo Jesus, o que vai me adiantar? Alguém aqui já viu uma pessoa levar os seus bens para o túmulo? No Egito Antigo eles tinham esse pensamento. Sabe para que servem as pirâmides? Os faraós eram ricos, eram abastados, eles tinham muito dinheiro, eles construíam as pirâmides para guardar tudo que eles tinham lá dentro.
para quando eles retornassem, aquilo pudesse fazer o quê? Benefício, pudesse ser de benefício para eles. Pastor, por que você está dando risada? Porque quantos invadiram as pirâmides e roubaram todo o ouro que havia lá? Ou seja, quando houver a ressurreição, né? Se essas pessoas voltarem lá para o ponto que elas morreram, eles vão olhar assim: quem mexeu no meu queijo? Quem roubou meu ouro? Porque não adiantou de nada eles juntarem tesouros para si. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: quando forem juntar tesouros, juntem tesouros nos céus, onde nem a traça pode corroer, onde ladrão nenhum pode te roubar, porque o nosso tesouro que está nos céus está garantido. Glória a Deus. Existe um pregador que ele fez essa ilustração, que o nome dele, eu não sei agora com certeza, mas se eu não me engano é o Francis Chan, que ele é um chinês, chinês americano, acho que seria, não, indo-americano seria indiano. Ele é chinês e americano. Ele é americano, mas ele tem ascendência chinesa, tá? Ele tem um livro que ele fala a respeito do louco amor que nós temos por Deus, o louco amor que Deus tem por nós. E ele faz essa ilustração em uma das pregações dele, que eu poderia trazer aqui mais para frente, um dia talvez eu traga, que ele amarra uma corda, e aí ele pega essa corda aqui assim, ele amarra, aí ele vem trazendo essa corda. Aí na pontinha da corda, ele amarra uma fita vermelha. Aí ele mostra assim para os irmãos e fala: irmãos, vocês estão vendo essa corda? A pessoa: sim, estamos vendo essa corda. Aí ele fala o seguinte: tá, muito bem, agora imagine essa corda até lá ao final, só que imagine o seguinte: essa corda não tem fim. É porque por termos ilustrativos e na prática não tem como trazer uma corda infinita aqui para vocês, certo? Certo? Muito legal. Tá, então imagine que ela dê voltas e mais voltas na terra e nunca acabe. Legal? Amém, legal, pastor, legal. Agora vocês estão vendo essa pontinha vermelha? Aí o pessoal: sim, estamos vendo. O pessoal que estava lá atrás na pregação: não estou vendo. Por quê? Porque era muito pequeno. Ele fala assim: então essa pontinha aqui é a nossa vida aqui na terra. A partir dessa pontinha terminou, o restante é a nossa eternidade. E com quem você quer passar a sua eternidade? E depois, o que você vai aproveitar da sua eternidade? O que você tem conquistado e ajuntado para a sua eternidade? Aí ele fala assim: só que nós, não tendo os olhos espirituais, tendo os olhos carnais, nós focamos muito mais em correr e desgastar a nossa vida para conquistarmos coisas para essa pontinha vermelha, e nos esquecemos do restante da corda. Por isso que o meu chamado e a minha reflexão para essa noite é nos lembrarmos qual evangelho desejamos seguir nas nossas vidas. O evangelho de renúncia, o evangelho de entrega das nossas vidas completamente a Jesus, o evangelho de servir a Deus, o evangelho de seguir os seus caminhos, ou o evangelho que agrada os meus ouvidos, o evangelho que agrada o meu coração, para que eu possa continuar sendo quem eu sou, para alcançar as bênçãos desse Deus abençoador, no qual Deus não é mais Deus, mas se transforma em um mordomo meu. É engraçado porque com essa geração, e cada vez mais está sendo assim, nós estamos nos tornando cada vez mais egoístas, egoístas e egocêntricos, onde o eu é o centro do mundo. Eu sempre brinco, pai e minha mãe sempre falavam: você parece ter um mundo no seu umbigo, só olha para você. Mas as pessoas egocêntricas são assim mesmo, né? Está acontecendo de tudo: fome na África, rumores de guerra, isso, aquilo e um monte de outras coisas, e a gente está: Senhor,
Eu estou com a unha quebrada, Pai. Oh Deus, quanta injustiça, Senhor. Oh, opera um milagre, Pai. Minha unha quebrou. A gente não é assim. Eu paro para pensar, eu fico olhando, muitas vezes eu penso assim, Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu sou tão egocêntrico. Porque muitas vezes eu estou olhando para os meus problemas, e eu muitas vezes me esqueço de olhar para o problema do meu irmão, que é muito maior do que o meu. É um evangelho, muitas vezes, que nos acostuma mal. É um evangelho que torna cristãos em mimados. Mimados de acordo com a palavra. Mimados de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você precisa. Mas quando a gente lê a Bíblia, eu não sei vocês, mas eu sou confrontado em todo o tempo pelo Espírito Santo. Você está errado nisso, você está errado naquilo, muda a sua atitude, muda quem você é. Mas infelizmente nós estamos tendo aí um evangelho de acordo com aquilo que Paulo já disse naquela época para o seu discípulo Timóteo: por terem coceiras nos ouvidos, por não quererem ouvir nos últimos tempos, por não quererem ouvir a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, as pessoas procurarão mestres para si mesmos, cada um conforme a sua vontade e a sua necessidade. Nossa, gente, como a gente está vendo isso? Oh, meu amado, Jesus te ama. Jesus quer a sua vida. Jesus quer você. Parece que falar Jesus te ama já não é mais o suficiente para as pessoas. As pessoas querem ouvir, tá, Jesus me ama, mas o que ele tem para me oferecer? O que ele tem para me oferecer? Simplesmente a salvação. Já não é o suficiente? Já é o suficiente. Mas mesmo assim temos um Deus bondoso, um Deus amoroso, que além da nossa salvação, Ele ainda nos dá muitas e muitas bênçãos. Deus tem abençoado a minha vida tremendamente? Tem. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não o amo pelo que Ele me dá, eu o amo pelo que Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos sabem, os irmãos não estão alienados com relação ao que está acontecendo pelas igrejas, pelo mundo aí, e que abram mais igrejas, amém, glória a Deus, que tenham 30 igrejas lá em César de Souza, e muitas mais, mas que preguem o evangelho verdadeiro. O evangelho de renúncia, o evangelho de entrega dos nossos corações completamente, o evangelho de que eu diminua para que Ele cresça. Amém? Amém. E que esse possa ser o nosso desejo essa noite também, irmãos. Para que não sejamos destruídos pela nossa própria ganância, para que não sejamos destruídos pelos nossos próprios desejos carnais, pelos nossos próprios desejos almáticos, porque o coração do homem é enganoso. Mas a palavra de Deus sempre vem para corrigir os nossos caminhos. Irmãos, eu sei que existe um verdadeiro evangelho. Eu não estou querendo ser aqui o paladino da justiça. Muitas e muitas igrejas pregam o verdadeiro evangelho, e são os nossos irmãos na fé. Muitos e muitos pastores estão passando por dificuldades, enfrentando perseguições, inclusive nas igrejas que estão em outros países, sofrendo perseguições por amarem a Jesus Cristo, não negarem o evangelho de Jesus, sendo mortos, sendo açoitados dia e noite pela pregação do evangelho.
enquanto os muitos só querem enriquecer da fé das pessoas. E esses são falsos profetas, sim. Esses são falsos mestres, sim. Ah, pastor, você não tem compromisso ético com eles? Não, eu tenho compromisso ético com os meus irmãos de fé, com os meus irmãos de batalha, que sabem o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo e que pregam o verdadeiro Evangelho de Cristo. Com essas pessoas, o meu tratamento é igual ao dos apóstolos, quando falaram sobre os falsos profetas e os falsos mestres. São aqueles que querem tomar tudo aquilo de você e não ligam para aquilo que você é ou para as suas atitudes. Ser pastor assim é chato, é chato. Não é legal você falar para uma pessoa: você está errado, volte para os seus caminhos. Não é legal, não é fácil, mas é necessário. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas vivam o verdadeiro Evangelho. Eu poderia muito bem chegar aqui e trazer qualquer texto do Antigo Testamento e falar: você será abençoado nessa noite, aleluia, glória a Deus, amém, receba! Explosão, maravilha, poder, oh glória! Mas se você quiser continuar sendo a mesma pessoa lá fora, paciência, né? Não se prega mais sobre céu, não se prega mais sobre inferno, não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre transformação de vida. Por quê? Não tem mais uma verdade absoluta. Você pode ser o que você quiser. E quantas pessoas estão seguindo este falso evangelho, caminhando diretamente para o inferno? Ou, quando muito alcançam a sua salvação, quando chegarem diante do Senhor Jesus Cristo, o que terão para mostrar para Ele? Não é na frente do pastor falho, pecador, que vocês vão mostrar qualquer coisa, mas é diante do nosso Mestre. E nisso nós temos que pensar todos os dias: Senhor, o que eu estou apresentando para o Senhor nessa terra, para que lá diante de Ti eu esteja frente a frente com o Senhor e o Senhor possa falar: servo bendito e fiel, vinde, entrai no reino que está preparado para ti, e passarás a eternidade comigo, com meu Pai e com o Espírito Santo, e com os anjos e com todas as bênçãos, e com os irmãos do Antigo Testamento, com os irmãos do Novo Testamento, e com todos os irmãos que passaram da igreja de geração em geração. Já pensou, gente? A gente fica aqui e vem com Josué lutar em Jericó, ei, Jericó, ei, Jericó. Aí daqui a pouco a gente está lá, aí está lá Josué marchando. Eita maravilha, já pensou? Ah lá, gente, é Josué. Olha Davi. Olha Paulo, Pedro, João, os apóstolos e principalmente Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, irmãos, que a gente possa ter essa reflexão essa noite, que nós possamos ter esse pensamento e que nós possamos tirar tudo de aprendizado a respeito da Bíblia para as nossas vidas. Qual evangelho seguir? Qual caminho seguir? Porque tem muitos que nem mesmo o evangelho querem seguir, pensando somente o quê? Nessa vida, nessa vida, nessa vida, nessa vida. Nós sejamos astutos, sábios e inteligentes, nos lembrando que o Senhor Jesus nos prometeu uma vida eterna, uma morada com Ele. Amém?